Neste exato momento, no Oriente Médio, há uma nova escalada militar que abre uma nova frente de guerra, enquanto os Estados Unidos e o Irã ainda não conseguem chegar a um acordo. Os Houthis do Iêmen lançaram uma ofensiva em várias direções ao mesmo tempo. Pela primeira vez desde 2022, confrontos militares em grande escala eclodiram simultaneamente em várias frentes no país. Além disso, os Houthis do Iêmen, com o apoio do Irã, estão atacando não apenas as forças governamentais, mas também o território da Arábia Saudita, desafiando a nova aliança militar dos sauditas com a Turquia e o Paquistão. E isso é apenas uma parte do quadro geral, porque ao mesmo tempo, os Estados Unidos da América declararam que podem manter o bloqueio marítimo ao Irã por tempo indeterminado. E Donald Trump afirma que, após a vitória sobre o Irã, declarará o Estreito de Hormuz território dos Estados Unidos. Mas, nesse momento, os analistas calcularam que o mundo perdeu, desde o início desta guerra, 2,6 bilhões de barris de petróleo. Essa é a maior interrupção no fornecimento da história, exceto pela Revolução Iraniana de 1979. Neste episódio, vamos analisar as duas linhas de desenvolvimento do conflito no Oriente Médio. Meu nome é Alexei Petit. Hoje ainda é 14 de agosto, noite de transição para o dia 15. Estou gravando uma edição urgente, porque o assunto realmente é quente. Antes de começarmos, peço que se inscrevam neste canal. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, então serei grato por cada inscrição de vocês. Então vamos começar esta edição com notícias do Iêmen, já que lá os Houthis já iniciaram uma ofensiva em grande escala, reacendendo a guerra civil nesse país. As tropas dos Houthis e das milícias tribais aliadas atacaram as posições das forças pró-sauditas perto da cidade de Taiz, no centro do Iêmen. Os últimos afirmam que repeliram o ataque. E agora, canais ligados aos Houthis declaram que romperam a defesa do inimigo e estão avançando. Além disso, combates reacenderam ao longo da linha de contato na província de Larj, perto da cidade de Al-Qubaita, e na província de Marib, no subúrbio sul e no distrito de Harib. Ou seja, se for assim, quem conhece a história do conflito sabe que em todos os lugares onde, em 2022, os combates foram congelados, quando nenhum dos lados obteve resultado, agora os combates reacenderam, praticamente em toda a linha de frente congelada. E então as forças de resistência nacional, que são forças sob controle do governo do Iêmen, informaram que os Houthis apoiados pelo Irã realizaram 78 ataques em um dia nas regiões da costa oeste do país, dos quais 36 foram realizados com mísseis balísticos e 42 com o uso de veículos aéreos não tripulados. As forças governamentais declararam que os ataques dos Houthis não atingiram nenhum alvo militar. Os ataques foram direcionados ao porto de Al-Muqa e a instalações de serviços civis. O governo informou que os Houthis sofreram perdas em pessoal e munições na linha de frente e nas trincheiras. E especialmente os Houthis atacaram fortemente as posições das forças pró-sauditas na área do próprio porto de Al-Muqa. Eles querem capturá-lo para controlar a costa do Mar Vermelho e tirar das forças pró-governo uma vantagem importante. Por quê? Porque atualmente parte do estreito de Bab al-Mandeb não está sob controle dos Houthis, e esse porto de Al-Muqa fica justamente no Mar Vermelho, mais próximo ao estreito de Bab al-Mandeb. E eles querem capturá-lo de vez. Alguns dias antes também foi bombardeado o território de uma refinaria de petróleo saudita em Jizan, na fronteira com o Iêmen. A Arábia Saudita realizou ataques aéreos contra os Houthis, e as forças pró-sauditas bombardearam com artilharia. E aqui é importante destacar que, por enquanto, o presidente americano Donald Trump afirma que está passando da fase quente da guerra com o Irã para a pressão econômica, sem, aliás, abrir o Estreito de Hormuz. O que está acontecendo agora no Iêmen é a primeira vez desde 2022. Quando grandes confrontos armados eclodiram entre as partes no Iêmen em vários frentes ao mesmo tempo. Os Houthis estão aproveitando a situação, acreditando que têm vantagem sobre o inimigo. Isso inclui mísseis balísticos, drones e, o que é importante, a posição vulnerável da Arábia Saudita. Além da falta de aliados confiáveis que realmente possam ajudar, incluindo um certo distanciamento dos Estados Unidos.
Ao pressionar Riyadh, os Houthis esperam conseguir melhores condições para as negociações sobre o fim da guerra no Iêmen. E o Irã vê nisso um instrumento para conter as monarquias árabes e exercer pressão adicional sobre suas economias. Na verdade, agora isso também se tornou um teste de viabilidade para a recém-criada aliança militar da Arábia Saudita com o Paquistão e a Turquia. Lembro que eles assinaram um pacto militar semelhante ao artigo 5 da Carta da OTAN, ou seja, um ataque a um é considerado um ataque a todos. Pois é, depois da assinatura desse pacto, os Houthis atacaram a Arábia Saudita, atacaram uma refinaria de petróleo. Agora, a guerra civil no Iêmen foi retomada. E até agora, não há nenhuma ação por parte da Turquia ou do Paquistão. No geral, o nível de escalada é confirmado por números concretos das últimas semanas. Em 6 de agosto, os Houthis anunciaram ataques contra posições das tropas sauditas em Hadramaut e Marib. Naquela ocasião, pelo menos 58 pessoas morreram. O ataque com o uso de mísseis balísticos e drones foi uma resposta ao suposto aumento das forças militares com o apoio da Arábia Saudita. Em um ataque semelhante contra acampamentos militares nas mesmas províncias, pelo menos 30 soldados das forças governamentais morreram e 15 ficaram feridos. Os Houthis lançaram 8 mísseis da província de Al-Jauf, e as perdas especialmente pesadas ocorreram porque, em um dos acampamentos, os soldados estavam reunidos para o treino matinal. Quanto ao porto de Al-Mosha, que hoje foi atacado pelos Houthis, ele continua sendo o principal alvo. Atualmente, os Houthis já estão atacando esse porto há vários dias, tanto com drones quanto com mísseis balísticos. E o porta-voz militar dos Houthis, Yahya Sarria, explicou o significado estratégico desse alvo da seguinte forma, cito: "O porto de Murra é importante devido à sua localização na costa oeste do Iêmen e à proximidade com o estreito de Bab al-Mandeb, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo." Mas também é importante destacar aqui que nunca existiu um tratado de paz formal entre as partes no Iêmen. E desde março de 2022, vigorava apenas uma trégua não oficial, se preferir, um acordo de cavalheiros no papel. Mas não havia um tratado de paz propriamente dito. E agora, na verdade, até mesmo esse acordo de cavalheiros ficou no passado e a guerra no Iêmen voltou a explodir com força total. E na segunda parte, vou apresentar o quadro atual do próprio Irã, porque está diretamente ligado ao que está acontecendo no Iêmen. Os Houthis e Teherã agem com a mesma lógica de pressionar a região simultaneamente a partir de várias direções. E aí o ministro da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, durante uma visita ao Panamá, declarou ontem o seguinte, cito: "A Marinha dos Estados Unidos pode manter esse bloqueio por tempo indeterminado, pois vamos fazer a rotação dos navios, como fizemos até agora e continuaremos fazendo." Ou seja, uma dica de que eles estão prontos para manter esse bloqueio ao Irã por meses ou até anos. E mais tarde, o ministro das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou uma nova rodada de pressão econômica sobre o Irã. Sua citação: "Fiquem atentos a novos anúncios na próxima semana, porque tomaremos medidas, como nunca houve antes na história do isolamento econômico de qualquer país." Então, sabe, eu reparei que no início deste mês, Trump disse que estava preparando um ataque ao Irã de uma força sem precedentes. Ele disse que algo assim não era visto desde a Segunda Guerra Mundial, ou talvez nem mesmo durante a Segunda Guerra Mundial tenha acontecido algo assim. No final, nada aconteceu, por isso agora eu peço que vocês sejam céticos em relação às declarações de Scott Bessent. Ele diz: "Vamos impor sanções como o mundo nunca viu. Vai ser um isolamento tão grande do Irã que o mundo inteiro vai ficar chocado e dizer: uau, isso nunca aconteceu antes na história." Bem, eles gostam disso. Mas isso ainda não é tudo. Aqui está o auge. Donald Trump anunciou que, após a conclusão da operação contra o Irã, declarará o Estreito de Hormuz território dos Estados Unidos. A seguir, uma citação do presidente americano: "Depois que terminarmos de derrotar o Irã, que agora está sofrendo uma grande derrota, em breve vou declarar o Estreito de Hormuz território dos Estados Unidos."
Na verdade, é assim que já está hoje. Estamos realizando um bloqueio. Nenhum navio passa por lá, a menos que nós mesmos queiramos. E de acordo com os últimos dados de quinta-feira, em 24 horas, 9 navios passaram pelo Estreito de Hormuz. 5 estavam indo para o Golfo Pérsico e 4 saíram para o Golfo de Omã. Ressalto, seguindo a rota determinada pelo Irã. Pelo Estreito de Bab el-Mandeb, no Mar Vermelho, passaram 19 navios com os transponders ligados. Parte dos navios navega simplesmente com os transponders desligados, e assim nem aparece nas estatísticas. Enquanto isso, o Irã continua rejeitando opções de compromisso para o Estreito de Hormuz. Teherã, na véspera, rejeitou a proposta de Omã de administrar conjuntamente esse estreito em uma base de paridade, 50 a 50, insistindo em sua própria opção, ou seja, uma rota deve passar totalmente pelas águas territoriais iranianas para que o Irã possa controlá-la de forma eficaz. As perdas militares diretas continuam, e isso acontece dos dois lados. Na véspera, o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica derrubou mais um drone americano, MQ-9 Reaper, sobre o Estreito de Hormuz. E de acordo com dados acumulados, as perdas de drones americanos desse tipo no conflito com o Irã já ultrapassaram 45 unidades, o que representa cerca de 25% de toda a frota deles. A escala das perdas econômicas de todo o conflito também é colossal. Segundo a estimativa do chefe da Saudi Aramco, o mundo perdeu 2,6 bilhões de barris de petróleo desde o início desta guerra. Isso corresponde ao consumo mundial por 25 dias, considerando a demanda pré-guerra de 103 milhões de barris por dia, e torna a atual interrupção no fornecimento a maior da história em volume acumulado, exceto pela Revolução Iraniana de 1979. A maioria dos analistas estima o déficit diário de petróleo no mercado mundial em 5 milhões de barris. Embora a empresa Aramco fale sobre uma perda diária de 11 milhões de barris vindos do Golfo Pérsico, aliás, o déficit poderia ter se aprofundado depois que os operadores de oleodutos do Cáspio, os consórcios, suspenderam o carregamento de petróleo em seu terminal no Mar Negro, em Novorossiysk, na Rússia, devido aos ataques de drones ucranianos. Nesse contexto, foi relatado que a Agência Internacional de Energia já liberou 400 milhões de barris de petróleo das reservas estratégicas ainda em março. Dos estoques governamentais restantes, cerca de um terço pertence aos Estados Unidos da América, e a reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos caiu para o nível mais baixo desde janeiro de 1983. O órgão de auditoria do governo dos Estados Unidos alertou em maio que um quarto da infraestrutura da reserva já está indisponível, o que significa que, na prática, é possível liberar não mais do que 100 milhões de barris. E aqui temos um quadro interessante, porque, segundo especialistas, muitos países ocidentais já têm suas reservas de petróleo no limite máximo. Enquanto isso, a China, com reservas de cerca de 1,7 bilhão de barris, pode cobrir o volume de importação anterior à guerra pelo Estreito de Hormuz por quase mais um ano. O Ocidente tem reservas para meio ano, ou seja, a China pode esperar tranquilamente essa guerra passar. Em resumo, os Houthis no Iêmen abriram vários frentes de uma vez, congelados desde 2022, contando com combates. Mísseis balísticos, drones e a vulnerabilidade da Arábia Saudita em uma situação em que ela não tem apoio confiável dos Estados Unidos. Paralelamente, o próprio Irã continua mantendo o Estreito de Hormuz fechado, rejeitando compromissos com Omã, e os Estados Unidos respondem com a promessa de um bloqueio por tempo indeterminado e uma pressão econômica sem precedentes. E, em meio a tudo isso, as reservas mundiais de petróleo, segundo estimativas prudentes dos analistas, são capazes de cobrir o atual déficit de fornecimento por apenas cerca de zero. Isso significa que, quanto mais tempo durar essa dupla pressão sobre a Península Arábica, vinda de dois lados, ou seja, no Estreito de Bab el-Mandeb e no Estreito de Hormuz, mais próximo estará o momento em que o estoque físico de combustível nos depósitos mundiais pode simplesmente não ser suficiente. E então será preciso aceitar qualquer condição só para conseguir reabrir de alguma forma esses fluxos de petróleo. Aqui eu faço uma pausa. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.